Meu filho grita, não aguento mais, o que eu faço? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o grito. Não os nossos gritos, mas os gritos dos nossos filhos. Primeiro vamos entender por que bebês e crianças de até 3 anos de idade gritam. Depois vou apresentar 6 dicas de como lidar com o grito e fazer ele parar. Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou a Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com você toda semana sobre educação infantil. Nada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. Se você gosta do assunto e quer participar das nossas conversas, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Gritos, geralmente dados por crianças em torno de 1 a 3 anos de idade. Gritos muito altos, gritos muitas vezes saindo do nada. Nós não sabemos por que eles estão fazendo isso, e normalmente nos deixam muito nervosos. E essa é provavelmente uma das principais razões que os gritos persistem, porque temos uma reação muito forte a eles e queremos que eles parem agora. Para conseguirmos parar com os gritos, é importante primeiro entendermos o porquê a criança está gritando. Por que bebês e crianças pequenas gritam? De onde vem isso? Existem várias razões pela qual as crianças gritam, e isso varia de criança para criança. Entender e atender a necessidade ou a razão por trás do comportamento é a chave para reduzir esse comportamento indesejado. Se você puder responder à necessidade, os gritos vão diminuir. Então, é importante entendermos primeiro qual é a necessidade. O que pode ser? Curiosidade. Principalmente com bebês, a curiosidade pela voz, pelo som que eles conseguem emitir, é fascinante para os pequenos. Eles estão descobrindo o que conseguem fazer com a sua voz. Estão explorando essa sensação auditiva de deixar a voz sair. E olha que legal, quando eu grito, minha mãe pula. Ou quando eu grito, meu pai grita também. Consigo uma atenção, uma reação forte das pessoas à minha volta. Encantador! Vou testar de novo e de novo e de novo. A curiosidade pela voz pode ser observada também em crianças um pouco maiores, de 1 a 3 anos. Especialmente quando a criança obtém uma reação forte e intensa dos adultos ao redor. Para a criança, a atenção negativa é melhor do que nenhuma atenção, e a criança pode estar curiosa para explorar esse poder recém-descoberto. Uau, quando eu apenas uso minha voz assim, mamãe e papai pulam, então eu grito de novo e me pergunto se eles farão isso de novo. É como um botão que produz um resultado delicioso. Esse tipo de grito continuará enquanto permanecer interessante. Dificuldade de se expressar verbalmente. Gritar pode ser uma expressão intensa de algo que não pode ser expressado usando palavras. As crianças que não conseguem falar ainda, ou não sabem como se expressar direito, ou mesmo ainda não praticou como expressar os seus desejos através da palavra, ou seja, falar para o amiguinho, eu ainda estou usando esse brinquedo, por favor, aguarde sua vez. E nós observamos isso frequentemente com crianças de 1 e 2 anos, e muitas vezes 3 anos de idade. Eles ainda não têm as palavras, o vocabulário para se expressar. Ou estão tão sobrecarregados, tensos e não conseguem acessar essas palavras. Então ficam frustrados e gritam, pois esse grito é muito mais acessível, muito mais fácil para a criança no momento, e geralmente obtém o efeito desejado. Frustração. Assim como eles se sentem frustrados pelas suas limitações verbais, de não conseguirem falar, se expressar, bebês e crianças pequenas muitas vezes se sentem frustrados pelas suas limitações físicas. Querem fazer mais e ter mais poder, mas não conseguem. Alguém está sempre decidindo por eles e esperando que eles simplesmente aceitem. Acho que o gritar geralmente se resume a um profundo sentimento de não ser ouvido, de estar frustrado, de não saber como expressar algo muito intenso que está dentro de nós. A frustração é uma grande parte do desenvolvimento infantil. E para nós adultos, a melhor coisa que podemos fazer é entender e reconhecer os seus desafios. Eficácia. Algumas crianças aprendem rapidamente que vale a pena gritar, porque percebem, se eu grito, eu recebo o que eu quero imediatamente. Se nós adultos cedemos aos gritos, fazemos qualquer coisa, damos qualquer coisa para fazer o grito parar, as chances são muito altas de que o grito continuará. Nossos filhos aprendem. Gritar faz meu pai ceder. Eu farei isso com mais frequência. Agora eu estou falando de gritar a qualquer momento e não de uma explosão de birra. Quando nossos filhos estão em plena crise emocional ou na explosão de uma birra, exige um outro nível de resposta consciente.
Se você está enfrentando birras difíceis, prolongadas e até violentas, eu sugiro você assistir o meu vídeo sobre birras ou agressividade. Vou deixar o link no final desse vídeo. Então, entendemos os principais motivos do grito. Portanto, agora fica mais fácil lidar com eles. Mas antes de eu falar dos 6 passos para lidar com os gritos, eu quero te pedir um favorzinho. Se você acredita em educar com consciência, curta esse vídeo. Isso vai ajudar a divulgar a nossa comunidade para mais pais imperfeitos, assim como você e eu. E se você tem uma criança que grita em casa ou esse vídeo está te ajudando, escreve sim nos comentários abaixo ou põe uma carinha feliz. Eu adoro ler os comentários de vocês. Agora, o que fazer diante desses gritos? Aqui estão algumas ideias. 6 passos para lidar com os gritos. Verifique a audição. É sempre bom excluir qualquer condição médica que pode estar causando um comportamento indesejado. Certifique-se de que nada está acontecendo fisicamente com seu filho, para garantir que não tenha motivos para a criança estar gritando. Que a criança não esteja com dor ou gritando por causa de problemas de audição. Minha filha mais velha teve problema de audição aos 4 anos. Eu notei quando ela começou a falar em um tom bem mais alto, quase gritando, ou pedia para eu repetir 10 vezes a mesma coisa. Controle-se. Procure se acalmar e separar, quase ignorar o grito em si. O que não significa que você tem que ignorar a criança, a necessidade ou a frustração. Mais sobre isso na dica 5. Pergunte a si mesmo, por que você está ficando nervosa? O que é tão difícil de tolerar em um grito? Você pode se sentir confortável com o desconfortável? Às vezes. Para mim, o grito me deixa muito nervosa. E para você? Isso é ainda mais importante se você tiver outras crianças em volta que reajam fortemente aos gritos do seu irmão. Eles precisam ver você modelar uma resposta desinteressada, calma e centrada. Idealmente, você precisa tratar o grito em si como uma coisa desinteressante. Você precisa fazer o seu melhor para tratá-lo como algo realmente chato, indiferente, blasé, algo que dificilmente traz uma reação, que ninguém realmente se importa. Assim, o grito se torna menos interessante e menos provável que se repita. Colocar limite no grito é uma batalha perdida. Observe que definir um limite para o grito é uma batalha perdida, porque não conseguimos controlar o volume de nossos filhos. Mas seria bom, né? Não podemos fisicamente impedir alguém de gritar. Não é como a cadeirinha do carro, onde podemos colocá-los e prendê-los no cinto por segurança. Não há muito que você possa fazer para impedir que uma criança grite. Na verdade, não podemos definir limites rígidos, mas podemos criar um ambiente em que esse comportamento não seja mais desejável, tornando esse comportamento irrelevante e inútil para a criança, de modo que ela não tenha mais nenhuma motivação para continuar gritando. E assim, ao invés de punir ou subornar ou tentar estabelecer um limite rígido, você precisa criar as condições para que os gritos parem. Assim como não conseguimos forçar nossos filhos a fazer xixi, cocô, a comer ou dormir, nós adultos não conseguimos controlar o barulho que os nossos filhos fazem. Não conseguimos. Nós só conseguimos controlar a nossa resposta. Não há muito que você possa fazer para impedir que uma criança grite. Então, tudo se resume à nossa resposta, tendo a visão de orientar nossos filhos a caminhar pelo comportamento e em seguida extingui-lo. Nós só conseguiremos controlar a nossa resposta. Evite lutas de poder. Como nós conseguimos controlar a nossa reação ao grito? Além de nos mantermos calmos e ignorar o grito, é importante também não entrar em uma luta de poder. Você não pode gritar porque quem manda aqui sou eu. Mas como evitamos a luta de poder com os nossos filhos? A maneira de evitar a luta pelo poder é compartilharmos o poder com a criança, ao invés de impor o poder sobre eles. Então, ao invés de tentar parar os gritos por medo, raiva e ameaças, desça ao nível do seu filho e veja se você consegue um acordo mútuo. Com calma, ajude o seu filho a satisfazer suas necessidades, para que seus gritos não sejam mais necessários. Novamente, o ideal é torná-lo indesejável e irrelevante pela nossa própria reação ao grito. Não reaja ao grito, mas sim à necessidade. O próximo passo é não reagir ao grito em si, ou pelo menos não intensamente, mas reagir ao que está acontecendo. Por isso, se detectar que o seu filho está frustrado, reaja à frustração. Se você detectar que ele está tentando se expressar, ajude-o a se expressar. Mas não reaja ao grito em si. Desligue-o, quase ignorando-o. Ao invés de se concentrar no grito, a mídia, reaja à comunicação, o conteúdo.
reaja à frustração ou à necessidade e ajude-o a se expressar, ao mesmo tempo que entende ou satisfaz a necessidade. Você pode dizer algo como: você está frustrado porque os blocos caíram. Filho, ao invés de gritar, você pode falar: frustrado, mamãe, ou bravo, mamãe. Dê à criança o vocabulário, as palavras que o ajudarão a se expressar de maneira mais eficaz. Eu posso ver o quão difícil é isso. Você pode dizer que está muito bravo, ou que está com fome, ou que está cansado ou com raiva. Ensine para ele o que falar ao invés de gritar. Assim, você está ensinando para o seu filho uma ferramenta muito importante da inteligência emocional, onde ele aprende o que está sentindo. E aprende a expressar isso de uma maneira que seja mais fácil para as pessoas ao seu redor entenderem. Lawrence Shapiro explica muito bem em seu livro How to Raise a Child with High EQ, A Parent's Guide to Emotional Intelligence. Se você quiser abordar os gritos, pode dizer: não consigo entender quando você grita, por favor, tente usar uma voz mais calma. Ou: isso machuca o meu ouvido, você pode dizer isso sem gritar, por favor? Não se junte ao caos. Convide a criança a se unir à sua calma. Nossa tendência, por causa dos nossos neurônios espelhos e também muitas vezes a maneira como fomos criados, é se juntar ao caos, é gritar ainda mais. Ah! Não grita! Para de gritar! Ao invés de você também gritar ou falar mais alto, projete um campo de calma em volta de si mesmo. Torne-se um poderoso gerador de energia calma. E esse campo também englobará o seu filho, ou pelo menos ajudará você enquanto você o ajuda. Quanto mais a criança grita, quanto mais alto ela fala, mais calmo você fica. Fale ainda mais baixo, para que ele tenha que se acalmar para ouvi-lo. Seja ainda mais silencioso, atento e calmo para que os gritos do seu filho não aumentem, para que os gritos fiquem sem poder. Você não reflete esse tumulto, ao invés disso, você compartilha da sua calma. Na verdade, tudo se resume a diminuir o poder dos gritos, mantendo o foco em entender o porquê o grito está acontecendo, para poder usar a ferramenta adequada para lidar com ele. Ou seja, se focar na conexão com a criança e na comunicação que eles estão tentando alcançar. Para algumas crianças é questão de um dia ou dois. Para outras crianças pode levar semanas ou até meses para superar esse comportamento. Mas o que absolutamente vai piorar é se você empoderar o grito, se você também gritar, se você entrar numa luta de poder, tentando estabelecer um limite que, francamente, você não pode definir. Se você gostou desse vídeo, curte agora! E para aprender mais sobre explosões e birra, assista ao vídeo ao lado, está cheio de conteúdo legal. Um beijo grande e até o próximo vídeo!